Failure's relative, isn't it? Sometimes there's things, when Scarface first came out, it was a failure. Em 2020, o coração de Al Pacino deixou de bater. Os paramédicos trouxeram-no de volta, mas algo mudou para sempre. Aos 84 anos, o homem que nos deu, o Padrinho vive uma vida que ninguém esperava. Falido depois de perder 50 milhões de dólares, fazendo filmes que odeia para sobreviver e tornando-se pai aos 83 anos com uma namorada jovem o suficiente para ser sua neta. Do drama do teste de ADN às suas crenças sombrias sobre a morte. Eis porque o maior ator de Hollywood é agora o mais solitário. Al Pacino nasceu a 25 de abril de 1940, em East Harlem, Nova York. Os seus pais, Rosa Girardi e Salvatore Pacino, eram imigrantes sicilianos que tentavam construir uma vida nos Estados Unidos. O casamento deles não durou muito tempo. Quando Pacino tinha apenas 2 anos, o pai partiu para a Califórnia para trabalhar como corretor de seguros. Isto deixou a mãe de Pacino sozinha para o criar no South Bronx. Com a ajuda dos avós, Kate e James Girardi, vieram de Corleone, na Sicília, cidade que mais tarde se tornaria famosa por O Padrinho. A vida no Bronx durante as décadas de 1940 e 1950 era difícil. A sua família enfrentava dificuldades financeiras, e a ausência do pai criou um abismo que nunca se fechou. Mas a mãe deu-lhe algo que moldaria o seu futuro. Adorava filmes e levava-o frequentemente ao cinema, onde se perdia nas histórias do ecrã. Representar fascinava-o, mesmo antes de compreender o que realmente era. Aquelas primeiras idas ao cinema plantaram uma semente que mais tarde se transformaria numa paixão para a vida. À medida que foi crescendo, Pacino passou a ser conhecido por Sonny entre os amigos. Tinha um lado selvagem e estava sempre a desafiar limites. Aos 9 anos, já tinha começado a fumar e a beber. Aos 3, estava a experimentar cannabis. Tinha pouco interesse pela escola e estava constantemente em apuros. Brigas, faltas às aulas e quebra de regras tornaram-se rotina. Foi expulso de várias escolas antes de ingressar na Escola de Artes Performativas. Parecia o lugar certo para alguém como ele, mas não ficou por muito tempo. Aos 17 anos, após uma discussão com a mãe sobre o seu futuro, abandonou a escola. Sem o diploma do liceu e sem emprego estável, passou a adolescência à deriva. Caminhava com um grupo de amigos que, tal como ele, não tinham um rumo definido. Uns meteram-se em sarilhos, outros recorreram às drogas. 3 dos seus amigos mais próximos, Cliffy, Bruce e Patty, morreriam mais tarde de overdose. Pacino poderia facilmente ter terminado da mesma forma, mas algo o manteve firme. Representar tornou-se uma fuga, uma forma de concentrar a sua energia inquieta em algo maior do que ele próprio. Mais tarde, disse que, se não fosse a representação, talvez nem tivesse conseguido. Depois vieram as perdas que o mudaram para sempre. Em 1962, quando Pacino tinha apenas 22 anos, a sua mãe faleceu aos 43. Ela lutava contra a depressão há anos, e a sua morte atingiu-o com mais força do que qualquer outra coisa. Apenas 1 ano depois, o seu avô James, que fora como um pai para ele, também faleceu. No espaço de 1 ano, as 2 pessoas mais importantes da sua vida partiram. Mais tarde, descreveu aquele momento como o ponto mais baixo da sua vida. Sentia-se perdido, como se não houvesse mais nada a que se agarrar. Muitos anos mais tarde, no seu livro de memórias, Sonny Boy, que tem o nome da alcunha que a mãe lhe deu, escreveu sobre a sua dor. Depois de perder a mãe e o avô, Pacino dedicou-se à representação. Não foi fácil. Aceitou qualquer emprego que encontrasse: zelador, ajudante de empregado de mesa, mensageiro, carteiro, só para pagar as aulas de representação. Estudou no HB Studio em Greenwich Village, onde conheceu a mãe de Pacino, Charlie Lawton, uma professora de representação que viria a ser uma das suas mentoras mais próximas. Mas o dinheiro sempre foi um problema. Havia noites em que não tinha para onde ir. Dormia nos sofás dos amigos, às vezes até nos cinemas, quando já não tinha onde ficar. No início da década de 1960, Al Pacino estava tão falido que teve de dormir nas ruas, aceitando quaisquer pequenos papéis que pudesse encontrar em produções teatrais underground. A carreira de Al Pacino sofreu uma reviravolta radical em 1968, quando protagonizou The Indian Wants the Bronx, uma peça off-Broadway escrita por Israel Horowitz. Estreou a 17 de janeiro no Astor Place Theater, em Nova York, e contou com 177 apresentações. A sua interpretação de Murph tinha uma energia crua que parecia perigosa, mas estranhamente humana.
Ele não estava apenas a interpretar um violento encrenqueiro. Ele estava a revelar as camadas por trás da agressividade. A crítica notou, e a indústria também, ganhou o prêmio Obie de melhor ator. O seu colega de elenco, John Cazale, venceu o de melhor ator secundário. E Horowitz recebeu o de melhor nova peça. Algo ainda mais importante aconteceu nos bastidores. The Indian Wants the Bronx foi encenado ao lado de outra peça de Horowitz. Chama-se The Sugar Plum, protagonizada por Jill Clayburgh, que era a parceira romântica de Pacino na altura. Através desta produção, Pacino conheceu Martin Bregman, um homem que viria a mudar a sua vida. Bregman viu algo de especial nele e tornou-se o seu empresário. Mais tarde, ajudaria Pacino a conquistar alguns dos seus papéis mais icônicos em O Padrinho, Serpico e Um Dia de Cão. Pacino disse mais tarde que, Sam Bregman, a sua carreira talvez não tivesse acontecido como aconteceu. Apenas um ano depois, Pacino estreou-se na Broadway em Does a Tiger Wear a Necktie? A peça, escrita por Don Peterson, estreou no Teatro Belasco em 1969. Contava a história de adolescentes toxicodependentes num centro de reabilitação, abordando temas como a adição e a redenção. Pacino interpretou Bickham, um jovem viciado problemático com uma fachada de durão que escondia profundas feridas emocionais. A produção teve apenas 39 apresentações após 9 antestreias, mas deixou um impacto duradouro. Jack Kroll, da Newsweek, chamou-lhe de um bandido com alma poética. A Variety nomeou-o o mais promissor novo ator da Broadway. Com apenas 29 anos, ganhou o prêmio Tony de melhor ator secundário em peça de teatro. Aquele momento mudou tudo. A capacidade de Pacino de trazer tanta profundidade aos seus papéis veio de anos de treino. Estudou com Lee Strasberg no Actors Studio, em Nova York, uma das escolas de representação mais conceituadas do mundo. Strasberg era um mestre do método de representação, ensinando os atores a explorar as suas próprias emoções para criar performances realistas. Pacino disse mais tarde que o treino com Strasberg lhe deu a confiança para seguir a carreira de ator a tempo inteiro. O percurso de Al Pacino para interpretar Michael Corleone em O Padrinho não foi apenas difícil, foi uma batalha. Hoje, a sua prestação é lendária, mas em 1972, a ideia de o escolher quase fez descarrilar toda a produção. A Paramount Pictures queria uma estrela lucrativa, alguém como Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford e Ryan O'Neal. Pacino, na altura, era pouco conhecido. Tinha apenas um crédito cinematográfico e uma sólida experiência no teatro. Mas isso não era suficiente para o estúdio. Não o viam como um protagonista. Queriam alguém mais alto. Alguém que se encaixasse na imagem hollywoodesca de uma estrela. Francis Ford Coppola pensava ao contrário. Tinha visto Pacino na Broadway e acreditava que era perfeito para Michael Corleone. Viu em Pacino algo que mais ninguém via. A capacidade de captar a transformação de Michael de um herói de guerra inocente num chefe da máfia implacável. Coppola recusou-se a recuar, o que levou a intermináveis quesilhas com o estúdio. A dada altura, a Paramount testou James Caan para o papel de Michael e deu um ultimato a Coppola. Pacino poderia ficar, mas apenas se Caan interpretasse Sonny Corleone. Mesmo após o início das filmagens, o estúdio ainda não estava convencido. Assistiram às primeiras imagens da atuação de Pacino e quiseram que ele se fosse embora. Coppola sabia que tinha de provar o valor de Pacino. E depressa, decidiu filmar a cena do assassinato no restaurante antes do planeado. Foi um momento crucial, o primeiro passo real de Michael no mundo da máfia. Quando os executivos da Paramount viram, tudo mudou. Finalmente compreenderam o que Coppola tinha visto o tempo todo. Pacino não era apenas bom, era inesquecível. A partir desse momento, o seu lugar no filme estava garantido. Aquele papel mudou tudo para ele. A sua prestação valeu-lhe uma nomeação para o Oscar de melhor ator secundário. Embora muitos acreditassem que deveria ter sido nomeado na categoria de melhor ator, boicotou a cerimônia e o protesto, recusando-se a comparecer por se sentir marginalizado. Mas mesmo sem a vitória, a sua carreira arrancou. O Padrinho arrecadou mais de 250 milhões de dólares com um orçamento de 6 milhões de dólares. Ganhou o Oscar de melhor filme e transformou Pacino numa estrela. A sua interpretação de Michael foi elogiada pela sua intensidade silenciosa, pela forma como conseguia comunicar com apenas um olhar. Aquele olhar arrepiante durante a cena do restaurante tornou-se um dos momentos mais icônicos do cinema. Mas chegar lá não foi fácil.
Pacino admitiu mais tarde que ficou aterrorizado durante as filmagens. A pressão era avassaladora. A ameaça constante de ser despedido ameaçava-o, dificultando a sua concentração. Chegou a sofrer uma grave lesão no tornozelo enquanto filmava uma cena de fuga. A dor era tão forte que precisou de injeções para continuar. Estranhamente, a sua primeira reação à lesão foi de alívio. Pensou que isso poderia levá-lo à demissão, o que na altura parecia mais fácil do que lidar com o estresse de provar o seu valor. Coppola sabia o quanto Pacino estava lá que estava a lutar e fez tudo o que pôde para ajudar. Ajustou o horário de filmagens para ter mais tempo para se adaptar ao papel. Contou ainda com Diane Keaton, colega de Pacino, que se tornou o seu apoio emocional no set. Ela ajudou a descontrair o clima, e muitas vezes riam juntos depois de cenas difíceis. Pacino diria mais tarde que, sem a confiança de Coppola nele, talvez nunca o tivesse conseguido. M. Serpico, de 1973. Pacino interpretou Frank Serpico, um polícia de Nova York que denunciou a corrupção dentro do departamento. Pacino preparou-se para o papel passando tempo com o Serpico real, aprendendo como falava e se movia. Ele queria compreender a profunda sensação de isolamento que acompanhava a oposição aos colegas polícias. A produção enfrentou desafios desde o início. Originalmente, John J. Avildsen seria o realizador, mas foi substituído por Lumet pouco antes das filmagens. As filmagens decorreram no verão de 1973, com ruas reais de Nova York como pano de fundo. O calor, combinado com o estilo de condução acelerado de Lumet, criou uma atmosfera intensa no set. A prestação de Pacino valeu-lhe uma nomeação ao Oscar e um Globo de Ouro. Com um orçamento de apenas alguns milhões de dólares, o filme arrecadou quase 30 milhões de dólares nas bilheteiras. Com o passar do tempo, Serpico tornou-se um filme definidor do gênero policial, e a interpretação de Pacino continua a ser uma das mais impactantes da sua carreira. Uma década depois, Pacino assumiu um dos seus papéis mais icônicos em Scarface, de 1983. Interpretou Tony Montana, um refugiado cubano que ascende ao poder no tráfico de droga de Miami. O filme, realizado por Brian De Palma e escrito por Oliver Stone, foi inspirado no clássico de 1932, mas atualizado para os excessos e a violência dos anos 1980. Tony Montana é brutal, ambicioso e implacável. Desde o momento em que chega aos Estados Unidos, está determinado a conquistar o que quiser. Pacino dedicou-se ao papel, elaborando cada detalhe da persona de Tony. O seu sotaque, os seus maneirismos, até a forma como segurava uma arma, tudo foi cuidadosamente planeado. Durante as filmagens, sofreu uma queimadura grave na mão depois de agarrar o cano de uma arma quente. O ferimento atrasou a produção, mas demonstrou a sua dedicação em fazer com que a personagem parecesse real. O filme enfrentou reações negativas após o lançamento. Os críticos criticaram a violência extrema e o uso excessivo de palavrões. A comunidade cubana em Miami também protestou contra a representação de imigrantes, obrigando partes do filme a serem filmadas em Los Angeles. A polêmica não impediu Scarface de encontrar público. O filme arrecadou 66 milhões de dólares em todo o mundo e tornou-se um clássico de culto. A ascensão e queda de Tony Montana servem como um conto de advertência sobre a ganância e o poder. Frases como tornaram-se lendárias, e a influência do filme estendeu-se ao hip-hop, aos videojogos e à cultura pop. Com o passar do tempo, Scarface foi reconhecido como um dos maiores filmes de gangsters alguma vez feitos. Em 1992, Pacino interpretou uma personagem muito diferente em Perfume de Mulher, papel que lhe valeu um Oscar de melhor ator. Protagonizou o papel de Tenente Coronel Frank Slade, um veterano do exército cego e amargurado que passa um fim de semana com um jovem estudante de uma escola preparatória chamado Charlie Sims, interpretada por Chris O'Donnell. O filme acompanha a sua jornada enquanto Slade ensina Charlie sobre a vida enquanto luta secretamente contra a sua própria escuridão interior. Para se preparar para o papel, Pacino usou lentes de contato opacas para bloquear a sua visão. Usava bengala, mesmo quando as câmeras não estavam a gravar, para que a sua cegueira parecesse natural. A sua prestação equilibrou o humor e a intensidade, tornando Slade uma das personagens mais memoráveis da sua carreira. Um dos momentos mais famosos do filme é a cena de tango em que Slade, apesar de cega, conduz uma jovem numa dança perfeita. Quando Scarface estreou nos cinemas em 1983, causou agitação. Os críticos criticaram-no pela violência extrema,
pelos palavrões constantes e pelo que consideraram ser uma glorificação da cultura das drogas. A cena da serra elétrica, que acontece apenas 20 minutos depois do início do filme, chocou o público. Alguns, como os argumentistas Kurt Vonnegut e John Irving, chegaram mesmo a abandonar as sessões. Mas a polêmica não se ficou por aí. Muitos imigrantes cubanos em Miami protestaram, argumentando que o filme os retratava como criminosos e traficantes de droga. Acreditavam que o filme reforçava estereótipos prejudiciais, transformando a sua comunidade no rosto do tráfico de droga de Miami. Até os insiders de Hollywood previram problemas. Martin Scorsese terá avisado Stephen Bauer, que interpretou o melhor amigo de Tony Montana, que Hollywood odiaria o filme porque expunha a sua própria corrupção. Mas o filme foi um grande sucesso, arrecadando mais de 134 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 31 milhões de dólares. A prestação de Pacino foi elogiada, e a frase característica da sua personagem, "Hua", tornou-se imediatamente reconhecível. A sua vitória nos Oscars foi vista como algo há muito esperado, premiando um ator que já tinha apresentado algumas das maiores interpretações da história do cinema. Com o tempo, o filme encontrou uma segunda vida. Tornou-se um clássico de culto, especialmente nas comunidades hip-hop e latina, onde Tony Montana simbolizava ambição e desafio. Esta ascensão de popularidade só alimentou debates. Scarface alertou contra o excesso ou tornou-se um símbolo daquilo que condenava. Mesmo agora, a discussão continua, provando que alguns filmes nunca perdem o seu impacto. Anos mais tarde, Pacino assumiu outro papel controverso em Paterno, da HBO, um filme de 2018 sobre o escândalo de abuso de menores na Universidade Estadual da Pensilvânia. O filme centrou-se num período crucial de 2 semanas em 2011, quando Joe Paterno, uma lenda do futebol americano com mais de 400 vitórias na carreira, viu a sua reputação destruída. O seu ex-assistente, Jerry Sandusky, tinha sido preso por abusar sexualmente de rapazes. Sandusky foi posteriormente condenado a 30 a 60 anos de prisão. O filme levantou uma questão inquietante. Até que ponto Paterno sabia? A prestação de Pacino captou um homem dividido entre o seu império no futebol e o crescente escândalo. Numa cena, Paterno recorda um relato de 2001 de um treinador adjunto que viu Sandusky amolestar um miúdo no chuveiro da equipa. Paterno informou os dirigentes da universidade, mas nunca deu seguimento ao caso. Esta decisão ofuscou tudo o que tinha construído. Os críticos elogiaram Pacino por mostrar o conflito interno de Paterno, mas o filme em si deixou o público dividido. Alguns viam Paterno como um bode expiatório, enquanto outros acreditavam que tinha feito vista grossa. Mais de 300 dos seus ex-jogadores protestaram contra o filme, alegando que este destruía injustamente o seu legado. Poucos meses depois de ter sido despedido da Penn State, Paterno morreu de cancro do pulmão aos 85 anos. O filme não tomou partido. Em vez disso, forçou os espectadores a decidir se Paterno era culpado de inação ou simplesmente preso a um sistema que falhou com todos. Pacino assumiu outro papel controverso em 2013 com Phil Spector, da HBO. O filme explorou a vida do lendário produtor musical, conhecido por revolucionar o som na década de 1960 e pela sua bizarra vida pessoal. Em 2003, Spector foi acusado de assassinar a atriz Lana Clarkson na sua mansão. O filme focou-se na sua relação com a advogada de defesa Linda Kenny Bodden, interpretada por Helen Mirren, que questionou se conseguiria um julgamento justo. Ao contrário de um típico drama de tribunal, Phil Spector não se focou na batalha jurídica. Em vez disso, mostrou um homem a perder o controle da sua própria narrativa. Seria ele um gênio incompreendido, ou era exatamente aquilo em que o mundo acreditava? O filme nunca deu uma resposta clara, deixando o público tão em conflito como quando o caso fez manchetes, fora do ecrã. Pacino enfrentou o seu próprio drama da vida real. Em 2011, descobriu que tinha perdido 50 milhões de dólares. O seu contabilista de longa data, Kenneth Starr, comandava um esquema Ponzi. Pacino, que passara décadas a ganhar milhões por filme, quase foi liquidado da noite para o dia. Starr tinha construído uma reputação como consultor financeiro de confiança, gerindo o dinheiro das maiores estrelas de Hollywood. Nos bastidores, vinha roubando-lhes. Quando o esquema falhou, foi preso e condenado a 7 anos de prisão. Pacino regressou de umas férias caras na Europa e descobriu que o dinheiro tinha desaparecido. Nas suas memórias, Sonny Boy descreveu o momento em que se apercebeu da extensão total da traição.
tinha 50 milhões de dólares e depois não tinha mais nada. Para recuperar, Pacino assumiu projetos inesperados. Protagonizou Jack e Jill, um filme que mais tarde admitiu ter feito apenas pelo salário. Aceitou palestras e até apareceu em anúncios publicitários. Descreveu aquela época como uma montagem louca de perdas. Mas, no final, ensinou-lhe resiliência. Mesmo no topo de Hollywood, ninguém é intocável. Al Pacino nunca foi apenas um ator. Sempre foi um contador de histórias. Alguém que procura significado nos papéis que interpreta e nos projetos que assume. A sua paixão pela representação vai além da performance. Quer compreender a arte, desvendá-la e partilhá-la com os outros. Esse impulso levou-o a colocar-se atrás das câmeras. O seu primeiro grande projeto como realizador foi A Procura de Richard, em 1996. Não era um filme tradicional. Era um documentário, uma performance e uma viagem pessoal. Tudo ao mesmo tempo. Pacino quis mostrar por que é que Shakespeare ainda é importante. Escolheu Riccardo III, uma peça sobre poder e ambição, e propôs-se provar que os seus temas ainda ressoam. O filme transita entre diferentes estilos. Há cenas dramatizadas de Ricardo III com atores como Alec Baldwin, Winona Ryder e Kevin Spacey. Há entrevistas com acadêmicos e atores, incluindo Kenneth Branagh e Vanessa Redgrave. O filme foi um sucesso. Ganhou o prêmio do Directors Guild of America de melhor realização num documentário em 1997. Os críticos elogiaram-no por tornar Shakespeare acessível e envolvente. Peter Travers descreveu-o como uma grande aventura e uma diversão escandalosa. 4 anos depois, em 2000, dirigiu Chinese Coffee. Era um projeto completamente diferente. Não era sobre história ou literatura. Era sobre 2 homens sentados numa sala, a conversar. O filme foi adaptado de uma peça de Ira Lewis e Pacino tinha-a encenado em palco em 1992. A história acompanha Harry Levine, um escritor em dificuldades, interpretado por Pacino, e Jake Mannheim, um fotógrafo, interpretado por Jerry Orbach. Passada em 1982, em Greenwich Village, a história passa-se numa única noite, enquanto os 2 amigos têm uma longa e intensa conversa. Estreou no Festival de Cinema de Telluride em 2005. Posteriormente, foi exibida no Festival de Cinema de Tribeca. Não chegou a um público alargado, mas quem o viu apreciou a sua honestidade. O filme foi finalmente lançado em DVD em 2007 como parte de uma caixa intitulada Pacino, a visão de um ator, dando a mais pessoas a hipótese de ver esta pérola escondida. Além de realizar, Pacino passou anos a moldar a próxima geração de atores. Desde 2000, é co-presidente do Actors Studio, juntamente com Ellen Burstyn e Harvey Keitel. Esta não é uma escola de representação qualquer. É o local onde se formaram alguns dos maiores atores da história. O próprio Pacino estudou lá com lendas como Lee Strasberg e Charlie Lawton. Sempre disse que o estúdio mudou a sua vida. Agora, ajuda o estúdio a fazer o mesmo por outras pessoas. Para Pacino, o Actors Studio é um local onde os atores podem correr riscos. Não se trata de fama ou sucesso. Trata-se de se desafiar, de aprender sem medo. Muitos dos maiores talentos de Hollywood, incluindo James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman e Jack Nicholson, vieram desta escola. Pacino continua a orientar jovens atores em workshops e debates. Ele não ensina apenas técnicas. Incentiva-os a ler, a pensar, a explorar a filosofia e a literatura. Acredita que a representação não se resume apenas à performance. Trata-se de compreender a vida. Al Pacino passou a vida sob os holofotes, mas, quando se trata de casamento, nunca deu esse passo. Apesar das relações de alto nível com Diane Keaton, Beverly D'Angelo e Kathleen Quinlan, manteve-se solteiro durante toda a vida. No seu livro de memórias de 2024, Sonny Boy explicou por que nunca viu o casamento como algo que o ajudasse na vida. Chegou mesmo a chamar-lhe porta de entrada para o comboio da dor. As suas visões sobre o compromisso foram moldadas por medos pessoais, e nunca nenhum relacionamento mudou isso. O seu tempo com Diane Keaton é uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood. Conheceram-se durante as filmagens de O Padrinho, em 1972. Achava-o charmoso, mas também misterioso. O seu relacionamento durou anos, com idas e vindas, mas em 1990, Keaton já estava farto. Durante as filmagens de O Padrinho Parte 3, ela fez-lhe um ultimato, comprometer-se ou acabou. Pacino recusou, e ela foi-se embora. Outro relacionamento sério aconteceu antes, com Kathleen Quinlan.
conheceram-se em 1979, numa festa oferecida pelo professor de representação Lee Strasberg. Os dois foram inseparáveis durante anos, chegando a viajar juntos pela Europa. Pacino admitiu mais tarde que Quinlan foi o mais perto que esteve de se casar, mas acabou por desistir. Foi uma decisão que o deixou de coração partido durante anos. Embora nunca tenha casado, a paternidade tornou-se uma parte importante da sua vida. Em junho de 2023, aos 83 anos, deu à luz o seu quarto filho, Roman Comnor Al-Fala, de 29 anos. A notícia chocou muitos, especialmente depois de terem surgido relatos de que Pacino tinha solicitado um teste de paternidade. Simplesmente não acreditava que ainda pudesse ter filhos. Quando os resultados confirmaram que Roman era seu filho, este voltou a abraçar a paternidade. Pacino e Al-Fala começaram a namorar em 2020, durante a pandemia, mas a relação só se tornou pública em abril de 2022. A diferença de idades de 54 anos chamou a atenção, embora Al-Fala fosse conhecida por namorar com homens mais velhos. Já tinha sido associada a Mick Jagger e Clint Eastwood. Roman é o seu primeiro filho, mas Pacino já tinha 3. Os gêmeos Anton James e Olivia Rose, nascidos em 2001 com Beverly D'Angelo. E a sua filha mais velha, Julie Marie, nascida em 1989 com o professor de representação Jen Tarrant. Voltar a ser pai aos 83 anos mudou a sua vida. O seu próprio pai abandonou-o quando era jovem, e ele nunca quis repetir esse ciclo. Mesmo depois de se separar de Al-Fala, continuou envolvido. Liga-se com Roman por videochamadas, e os dois até tocam harmônica juntos. Aos 84 anos, Pacino continua a trabalhar. Em 2021, protagonizou House of Gucci, e os seus próximos projetos provam que não pretende abrandar. Um dos mais aguardados é Modi, um filme sobre o artista italiano Amadeo Modigliani, realizado por Johnny Depp. O filme acompanha 3 dias intensos na vida de Modigliani, enquanto luta contra a sua arte e os seus demônios pessoais. Pacino também protagoniza O Ritual, um filme de terror baseado na história verídica dos exorcismos de Emma Schmidt. O filme, com estreia prevista para 18 de abril de 2025, acompanha 2 padres a realizarem exorcismos perigosos enquanto lutam contra os seus próprios passados. Além disso, está envolvido com Billy Knight e com o assassinato de Castro, provando que a sua paixão por contar histórias continua tão forte como antes. Para Pacino, representar não é apenas uma carreira, é algo que o tem mantido firme nos momentos mais difíceis da vida. Costuma dizer que isso lhe salvou a vida. A sua vida teve a sua quota parte de dificuldades. Em 2020, uma experiência de quase morte mudou a sua perspectiva para sempre. Durante uma doença, perdeu o pulso e teve de ser reanimado pelos paramédicos. Depois disso, convenceu-se de que não havia vida após a morte. Era uma crença que partilhava abertamente. Nesta fase da vida, Pacino ainda está ativo, ainda é pai e ainda reflete sobre tudo no que passou. Nunca seguiu o caminho tradicional, mas isso nunca o impediu de viver uma vida plena. Seja no ecrã ou fora dele, continua a ser uma das figuras mais fascinantes de Hollywood.